eu ver se alguém respondeu aqui. Obrigado. Ótimo. Dá para ver a minha tela, meninas? Se alguém... ótimo. Obrigado. Show. Então, vamos lá. Ó, vejam aqui. Essa aqui é uma pirâmide muito famosa que vai abrir os nossos horizontes, digamos assim. Deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui, isso aqui é o quê, professor? É a pirâmide do aprendizado, ou também podemos chamá-la de pirâmide do conhecimento, da aprendizagem. Qual que é a ideia? A ideia é vocês visualizarem quantos por cento do que você leu, do que você tem contato, você consegue absorver. Vou traduzir. Professor, quando eu leio, quantos por cento daquilo que eu li, que eu aprendo? Vejam aqui, ó, em torno de 10%. Dá para ver? Conseguem visualizar? É o topo da pirâmide. Se você escuta, então, ó, você lê, você escuta, consegue fixar por volta de 20%. Se você vê, 30%. Se você vê e escuta, 50%. Agora a gente vai começar, vejam que coisa fantástica. Vamos para os 70%, tá? Percebam que há uma divisão aqui na pirâmide. Método de aprendizado passivo, ou seja, você só recebe. Você, aluno, não faz nada. Fica sentada, esperando o conhecimento que o professor vai passar e tudo mais. A outra metade da pirâmide diz respeito ao método de aprendizado ativo. Aí você fala, professor, mas como assim? O que é esse ativo? O ativo significa você ter algumas condutas, procedimentos diferentes. Eu vou citar alguns aqui para você. Então, o passivo, você aprende um tanto, e no ativo você aprende outro tanto. Que tanto é esse? No método de aprendizado ativo, o conhecimento fixa mais. Vocês entendem mais. Professor, o que é mais? Mais é muito subjetivo. Calma, então eu vou te dar uma estatística. Vamos lá. Vejam aqui. Ó, vejam a diferença esmagadora, né? Então, vamos lá. Conversar, perguntar, repetir, numerar, reproduzir, definir e debater, você absorve, ou você capta, podemos também chamar assim, 70% do que você teve contato. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E aí, 80% se você praticar. E a ideia também é que, sempre que possível, a gente vai fazer exercícios. Aqui online, tá? Fica tranquilo, não é de entregar nada, não é nada disso. Mas é praticar juntos, pensar sobre um determinado assunto que tem a ver com a aula, beleza? E aí, 95% você capta quando você ensina aos outros. Você ensina a terceiros, né? Enfim, a outras pessoas. Isso também, de alguma forma, é fundamental, tá bom? Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Passivo, no máximo, na melhor das hipóteses, que é quando você vê e escuta, você só vai captar 50%, ok? Entretanto, quando você ativamente participa, discutindo, colocando a sua opinião, perguntando, enfim, quando você conversa, digamos assim, quando você põe a mão na massa, você aprende muito mais, no mínimo 70%. E aí você pode questionar, professor, mas isso aí Bom, não entendi que diferença isso faz para a minha vida. Toda a diferença. Porque quando você estiver no mercado de trabalho, quando você estiver lá na farmácia, né? Você vai precisar, provavelmente, de alguns conceitos, de alguns assuntos serão abordados ali na farmácia e você vai precisar, por exemplo, se lembrar, ok? Talvez você vai precisar ter uma noção, e se você só escuta, eu vou para a aula, o professor vai ficar falando lá, que ótimo. Só 20% você vai captar. Muito pouco, tá? Então, a gente vai começar a participar mais ativamente. Professor, significa que você não vai mandar os slides? Não, claro que não. Eu vou mandar os slides, tá? Vou mandar lá no grupo, fica tranquilo. Você vai poder, além da apostila, você também vai poder ler, tá bom? Você vai poder ler os slides, ver, enfim, ter acesso aos conteúdos.
Mas, durante a aula, a ideia é que você já chegue à aula com feita a leitura, né? E aí a gente vai conversar um pouco mais, tá bom? Eu vou descompartilhar, não sei nem se existe essa palavra. Eu vou deixar de compartilhar minha tela aqui com vocês. Vou mandar essa imagem lá no grupo, tá bom? Para que vocês possam refletir um pouco mais sobre isso, para que vocês possam entender a proposta do professor, tá bom? Bom, ótimo. Fiz essa introdução, vamos para cima então. Vamos entender qual que é a ideia da aula de hoje. Show de bola. Na aula passada, meninos, acho que se entrou alguma mulher depois da introdução que eu fiz, parabéns, tá? Feliz Dia da Mulher. Se entrou alguma, se não entrou, tá valendo para as meninas que já estavam aqui. Bom, na aula passada nós falamos sobre alguns cuidados importantíssimos que devemos direcionar ao nosso corpo. Isso é importante, certo? Professor, quais cuidados seriam esses, né? Porque se falar cuidado é subjetivo, cuidado. Muita coisa pode significar cuidado, e você está certa, tá? Eu concordo com você, muita coisa pode significar cuidado, justamente por isso que a gente vai conversar com mais detalhes de quais cuidados são esses. Na aula passada, a gente falou sobre que o nosso corpo, de forma geral, precisa receber um carinho especial. Tá certo? E como é que a gente faz isso? Ora, se a apostila é de cosméticos e perfumaria, qual que é a ideia? Que esse cuidado direcionado ao nosso corpo também, adivinhe, passe por cosméticos e perfumaria. Então, não é só cuidar do meu corpo quanto a alimentação. Isso é fundamental, tá? Também não é cuidar do corpo somente em relação a exercícios físicos, ao sono. Inclusive, falando de sono, amanhã vai ter uma aula bem interessante sobre sono. Quem estiver disponível, quiser participar, acho que vai curtir bastante, tá? Então, não é só isso. Você também e eu podemos complementar o cuidado direcionado ao nosso corpo por meio de alguns cosméticos. E aí, na aula passada, a gente falou, por exemplo, sobre... deixa eu só... Isso. Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre hidratantes corporais. Falamos também sobre óleos corporais. Falamos sobre os esfoliantes. Falamos sobre os desodorantes e ou também antiperspirantes. Tudo isso a gente já falou. A aula foi gravada. Se vocês tiverem dúvidas, podem recorrer ao link, eu coloquei no grupo e tudo mais, tá bom? Nós paramos no item relacionado aos cuidados com as mãos. Professor, por que é que eu preciso me preocupar com a mão? Ora, por que eu preciso... Isso é óbvio, né? Por conta da pandemia, você e eu temos observado o impacto que a falta de higienização pode, infelizmente, gerar. Que impacto é esse? Na pior das hipóteses, e isso é trágico, a morte. Não é legal, não é interessante, tá? Então, vocês sabem, podemos nos contaminar, podemos passar uma doença, se sei lá, uma virose, enfim, algum vírus, uma bactéria, um fungo, simplesmente por não higienizarmos as nossas mãos. E aí é importante que vocês entendam que a higienização, sim, pode acontecer com álcool, e deve acontecer com álcool também, né? Mas, principalmente com água, sabão, tá? Água, sabão neutro e tudo mais. Não é possível, professor? Não consigo, porque estou dentro de um mercado e não tem como. É inviável lavar as mãos com álcool. Não tem problema. Você, então, pode utilizar, por exemplo, álcool em gel. Percebem? Não há desculpas, gente. Nós precisamos tomar posse, digamos assim, dessas ferramentas existentes aí para a gente, tá bom? Então, muita atenção. Mas cuidados com as mãos não tem só a ver com higienizá-las, certo? Não, claro que não. É também isso, mas não é só isso. Outro cuidado fundamental, importantíssimo, que você e eu devemos ter para com as nossas mãos é, por exemplo, utilizar hidratantes.
ou outros cosméticos. Por quê, professor? Porque a nossa mão também tem pele. Vocês se lembram? A gente conversou bastante, né, sobre pele e tal. Isso aqui é pele. A pele desidrata. A pele sofre agressões, certo? Faz sentido? Faz sentido, tá? E muitas vezes as nossas mãos e pés são negligenciados, tá? Isso é verdade. Não deveria ser assim, mas a gente, muitas vezes, assim como a boca também é negligenciada, muitas vezes, deixada de lado, né? Não recebe um cuidado assim tão próximo e tudo mais. Então, você e eu precisamos também nos ajudar as mãos. Não é só lavando, mas é passando um hidratante, por exemplo. Contei para vocês, né? Eu trabalhava em um lugar e tinha um cara muito cheiroso lá, e eu falei, cara, esse cara é muito cheiroso. E aí eu fui ver, o cheiro era de pêssego. Por quê? Porque ele usava hidratante para as mãos, e daí a essência lá era pêssego, né? E aí eu comecei a olhar, passei então, a partir desse momento, eu ainda não era professor, passei então, né, a partir desse fato, a entender que falei, caramba, olha, existem pessoas que se preocupam com as mãos. Comecei a analisar um pouco mais, enfim, e aí eu vi a necessidade, tá? Então, realmente, você deve lavar as mãos, você deve hidratar suas mãos. Um outro ponto importante, protetor solar. Protetor solar. Mas quando eu passo protetor solar no corpo, professor, eu passo também protetor nas mãos. Concordo com você. O que acontece é, digamos que você passou para ir para o escritório, foi trabalhar, sei lá, para a farmácia. Durante o trajeto, você foi de ônibus. Chegando na farmácia, você vai fazer o quê? Vai querer lavar a mão. E se o seu protetor não for resistente à água, por exemplo, o que vai acontecer? O protetor vai sair, escorrer, será removido. Faz sentido, né? E as suas mãos, portanto, ficarão desprotegidas. Percebem? Então, é importante que a gente sempre se atente também a proteger as mãos com protetor solar, no caso, ok? Porque sempre essas mãos, às vezes suam, aí sujam, a gente lava. São situações que podem, se não tirar o protetor, com certeza podem diminuir o seu efeito. Por isso que a gente precisa sempre estar passando, repassando o protetor solar. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. Bom, se as mãos são fundamentais, os nossos pés, sem dúvida, também são. Por quê? São os nossos pés que nos carregam, né? Em um organismo normal, né? Entendo normal como alguém que não perdeu, por exemplo, uma perna, enfim. Alguém que consegue se deslocar, okay? Essa pessoa pode e deve, né? Assim, consegue se ficar sozinha. E aí, os pés dessa pessoa é que a conduzem, a levam. É brilhante isso, é fantástico. Isso é fantástico. Entretanto, os pés nem sempre merecem, nem sempre recebem o carinho que merecem. Tá? E quando eu falo isso, eu quero dizer que você e eu precisamos, de fato, cuidar. Tá? Não tô, mas quando eu tomo banho, eu estou cuidando do pé, porque eu estou lavando. É verdade, você de fato lava os seus pés quando você toma banho. Eu espero, né? Eu espero que você lave, né? Mas eu imagino que sim. Mas não é só isso. Eu acabei de falar que só lavar as mãos não é suficiente. Porque as mãos precisam de hidratante. Seus pés também precisam, tá? E aí, às vezes você está um pouquinho acima do peso. Os seus pés foram projetados para suportar um peso, uma carga. Você está, sei lá, com sobrepeso, ou você, sei lá, tá com obesidade, sei lá. Ou seja, o peso do seu corpo é muito maior do que o limite que os seus pés suportam. E aí você já reparou que às vezes os seus pés começam a rachar. Lógico que tem outras causas, não é só peso e tudo mais, mas muitas vezes as rachaduras são resultados de quê? De uma pele ressecada, porque você acha que só lavar funciona, você não hidrata, né? Você não cuida, a pele fica ressecada, é uma questão óbvia. Não tomar água direito, de forma satisfatória, de forma ideal, que resulta em algo positivo para o seu corpo. O que mais? Não hidrata, a pele vai ficar seca, é uma questão óbvia. Faz sentido? E aí, não bastasse,
Está com sobrepeso, sei lá, obesidade e tal, peso é muito maior, seus pés vão sofrer impacto com toda certeza. Tá? Então, é muita atenção, é muito importante que a gente direcione cuidados também aos pés. Certo? Beleza, gente? Principalmente, e ainda existem outras condições que podem deixar os pés num contexto um pouco mais complicado, certo? Diabetes. Pacientes que têm diabetes tendem a ter problemas com os pés. Uma situação muito delicada, muito cirúrgica, tá? Então tem que tomar muito cuidado, principalmente se você tem diabetes, se você conhece alguém que tem diabetes, essas pessoas diabéticas tendem a ter problemas com os pés, por conta de problemas de circulação que são causados pelo excesso de glicose no organismo da pessoa. Beleza? Então, não deixemos os pés de lado. Isso é muito importante. Então, mas eu cuido do meu pé porque eu lixo todo dia meu pé. Bom, o que acontece? Quando você lixa frequentemente os pés, isso de alguma forma vai trazer prejuízo. Normalmente, o que acontece? Os pés começam vou usar uma expressão no popular, eu acho que vocês vão entender, tá? Começa a ficar cascudo, a pele começa a ficar mais grossa, mais espessa. Por quê? Porque você agride a pele todo dia. Digamos que você está aí, e aí você lixa todo dia. Estou dando um exemplo, tá? Você lixa todo dia. Aí, o que acontece? Quando você lixa, você agride a pele, e aí o seu organismo, obviamente, vai reagir de algum jeito. Não vai ficar parado. Né? Não, nossa, olha, a Carol está agredindo aqui os pés todo dia, então a gente vai ter que deixar os pés mais espessos. Vamos deixá-los mais largos, tendam largos com a espessura, tá? A pele mais larga, mais grossa, mais espessa. Vamos deixar a pele mais larga para que o nosso pé não sofra tanto impacto assim. E aí, cada vez mais, seu pé vai ficando com a pele mais grossa, enfim, aí você começa a ter alguns prejuízos, tá bom? Então, muita atenção também a isso. O que mais? Cuidado, gente, com... lógico, tem situações e situações. Podendo, evitar sapatos fechados por muito tempo, tá bom? Por quê? Porque você vai suar mais, e suando, você corre mais risco de ter problemas com fungos, né, micose e tudo mais. Então, muita atenção, tá bom? De preferência, permita e coloque seus sapatos ao sol, porque quando você coloca no sol, o sol vem e vai lidando com as bactérias, sei lá, com os fungos que podem estar ali, certo? O sol vai eliminar. Então, deixa no sol, deixa dar uma respirada, né? É importante, tá? Então, percebam, quando a gente fala cuidar dos pés, você também precisa cuidar dos sapatos. Por quê? Porque os sapatos vestem os pés. Então, usa talco, usa desodorante, põe o sapato no sol. Muito cuidado, o sapato ficar úmido. Cuidado com o tecido da meia de algodão, é melhor. Senão os outros tecidos podem fazer com que você sue demais. E aí você imagina, você tem o pé vestido de um sapato, e aí eu vou dar uma descrição desse ambiente: quente, úmido, escuro. Perfeito para a proliferação, né, desenvolvimento, crescimento, por exemplo, de um fungo, tá? Quente, escuro e molhadinho, úmido. Um tiro no pé. Faz até sentido, né, com a aula. Então, por favor, muita atenção a isso, tá bom, meninos? Vai achar que quando eu falo cuidar do pé, é só você cuidar literalmente do pé. Não, tem que cuidar do seu sapato também. Lava o sapato. Cuida do sapato, isso é fundamental. Tá bom? E aí, por fim, lavem, né? Lava os pés. Mas eu lavo. Não, você lava entre os dedos. Com cuidado. Ou melhor, você enxuga entre os dedos. Não precisa, né, professor? Porque eu enxugo o pé, então... Não, entre os dedos é importante, porque senão você deixa a umidade aqui entre os dedos, sei lá no dedinho, né? O dedinho é o lugar danado para isso, né, gente? E aí essa umidade pode fazer com que você tenha, por exemplo, sei lá, uma micose, coisa do tipo, tá bom? Então, é importante também que a gente realize a higienização da forma correta, com sabão e tudo mais. Bom, cuidado com as mãos, cuidado com os pés.
E agora uma situação, na verdade, duas situações que são, infelizmente, a causa de prejuízos na autoestima de muitas pessoas. Muitas pessoas têm autoestima baixa por conta dessas duas causas aqui. O professor, fala rápido aí o que é isso, é que eu fiquei curioso, né? Os meninos. Né? Celulite, estria. Não é, né? Não é legal, né, gente? Eu falo, nem me refiro à questão estética, eu falo, não é legal para quem tem. Por quê, professor? Porque eu conheço algumas pessoas que têm, e essas pessoas, por exemplo, evitam usar certo tipo de roupa porque mostra estria, sei lá, mostra celulite, e elas não querem porque isso é feio, tá? Essa é a fala dessas pessoas, tá? Não, mas você acha que eu vou usar assim, um shortinho? Você acha que eu vou usar esse short aí desse tamanho, essa saia, sei lá, essa roupa aí? Como é que eu vou caminhar desse jeito com esse short aí? Não tem como. Vai aparecer, né, tudo estria, as minhas celulite, eu não vou caminhar, não. Por exemplo. Não vou nessa festa, não. Não vou nadar, não. Percebem? Autoestima, vida social, vida emocional também, por que não? Impactadas por conta da estria, por conta da celulite. Então, a gente vai agora falar um pouquinho sobre esses dois pontos, celulite e estrias, e eu gostaria que vocês olhassem com carinho também, tá? A gente sempre precisa considerar todo e qualquer assunto, entender que ele extrapola o que vemos, ou seja, extrapola o mundo físico, o mundo material, o mundo tangível. Vai também para a questão social, espiritual, em alguns casos, e vai para a psicológica, com toda certeza. A celulite e a estria não são diferentes, não fogem dessa lei. Vamos lá. Bom, celulite. O que é a celulite? É causada pelo acúmulo de gordura, água e algumas toxinas presentes nas células. O que isso significa? Significa que as células do nosso corpo, tá bom? Ficam cheias e duras. Cheias, endurecidas, deixando o local com desníveis e nódulos. Isso acaba, portanto, manifestando, digamos assim, né, externamente por meio dos furinhos indesejados, entendeu? Então, nada mais é do que você ter um acúmulo de gordura, água e toxinas nas células. E aí essas células ficam cheias, ficam endurecidas, e aí isso se mostra, se expressa por meio de desníveis, sei lá, de nódulos, de furinhos, que obviamente não são desejados. Todo mundo sabe o que é celulite, né? Todo mundo já tem em mente o que é, mas essa é uma definição mais técnica. Mas o importante é vocês saberem o que é, vocês já viram, então, tá? Essa é a causa, acúmulo, gordura, água, toxina, se expressando por meio dessas características aí que eu citei para vocês. Bom, causas, existem muitas. Pode ser hormonal, pode ser anatômica, pode ser estilo de vida. Para o estilo de vida, por quê? Muitas vezes você não cuida, tem tudo a ver com a aula, tá? Parece algo maçante ou algo redundante, sei lá, mas não é. É importante sempre voltar para que a gente entenda que está tudo interligado, beleza? Então vamos lá. Muitas vezes, por que uma das causas do estilo de vida? Alimentação. Não cuida da alimentação, né, que você come muita gordura, não faz exercício físico, não cuida bem da pele, isso tudo vai juntando, vai se somando. Em algum momento isso pode e vai, com certeza, se expressar, se manifestar como uma celulite. E isso não é interessante para ninguém. Faz sentido, né? Então, muita atenção. Bom, além de questões técnicas e biológicas e tudo mais, é importante a gente entender que essas celulites podem causar um desconforto. Por quê? Pode causar desconforto por conta da aparência que com a pele, conferem a pele. Isso não é interessante. Bom, professor, mas isso tem saída? Existe tratamento sim, tá, meninos? A gente usa, por exemplo, cosméticos, há
Espera que tem alguém falando. Professor, preciso sair às 20. Beleza. Ana, muito obrigado, tá? Combinado. Deu? Aí, quando for o seu horário, você pode sair que tá tudo certo. Obrigado pela sua presença, tá bom? Então, sim, gente, existe tratamento. Como é que esse tratamento se dá? Como é que esse tratamento acontece, né? Como é que ele se mostra? Por meio de dieta, isso é ótimo, né? Isso é muito interessante. Por meio de cosméticos também, porque não? Esses cosméticos que lidam diretamente com isso. Atividade física, mas não é qualquer tipo de atividade física. É atividade física regular. Percebem? Conseguem entender por que isso aqui, por que eu falo que é estilo de vida também? Desculpa. Por que o estilo de vida tem a ver com a causa de uma celulite? Acabei de falar. Como é que você consegue tratar? Os seus cosméticos, dieta balanceada, ou seja, saber dieta não é balanceada, é um fator de risco. Prática regular de exercícios físicos. Se você não pratica regularmente, você também está exposta, tem mais chance de ter. Consegue perceber, gente? Esses são possíveis tratamentos. Lógico, vai depender de cada situação, e aí quem vai dizer isso melhor é o especialista, né? Não somos nós, não é você, não sou eu, não é a nossa profissão, mas é importante que a gente entenda que sim, existe tratamento. Existe também uma classificação dessas celulites, e essa classificação, se você tiver mais interesse, né, é importante que você confira, que você entenda, que você verifique. Essa classificação está lá nas páginas 54 e 55 da nossa apostila. Beleza? Bom, falei de celulite e agora eu vou falar de um outro ponto importante, que é o quê? É a estria. São as estrias. As estrias é um jeito bem didático de explicar o que é uma estria. Imagina seu corpo, a sua pele estica, volta, estica, volta, estica, fica nesse vai, vem, vai, vem, vai, vem. Em algum momento isso vai se tornar cicatrizes. Então, as estrias são, na verdade, cicatrizes, porque a sua pele vai... Então, assim, tá magrinha, de repente você pesou a mão, magrinho, né? Enfim, você tem uma pessoa, um indivíduo magro, desdeixa, de repente não cuida mais da saúde, não cuida da alimentação, não tem uma alimentação balanceada, né? Ou seja, balanceada no sentido de não ser rica, né? Em gordura, em açúcar, em sódio, e por aí vai, vocês sabem muito bem. Não tem uma dieta balanceada, não tem uma vida regrada no sentido de prática regular de atividade física, é o que a pessoa não se cuida. Era magrinho, de repente começou a esquecer, a descuidar mesmo da vida, começou a engordar. E aí essa pele dessa pessoa, desse indivíduo, começa a esticar. Estica, 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 estica. De repente ele fala, nossa, caramba, eu preciso... Nossa, olha, eu fui fazer exame, deu pré-diabetes, vou ter que emagrecer, vou ter que começar a cuidar da alimentação e a fazer exercício físico. Obviamente, alimentação mais exercício físico impacta diretamente no seu peso. Matemática, né? Assim, é uma soma de dois fatores, duas condições fundamentais para o nosso corpo, para o nosso organismo, de forma geral. Começou a comer melhor, começou a fazer exercício físico, emagrece. Quando esse indivíduo emagrece, a pele retrai. Percebem? Ela não vai ficar mais esticada. Ele emagreceu, diminuiu massa, ela vai, digamos assim, se compactar, né? Vai voltar, não vai ficar tão esticada. Descuidou de novo. Que diabetes o quê? Pré-diabetes ainda não é diabetes. Vou continuar comendo. Deu saudade do BK e aí começa a comer sem freios, começa a engordar de novo. Então fica nesse processo. Vai, vem, vai, vem, vai, vem. Isso causa cicatrizes na pele dessa pessoa, na pele desse indivíduo. Tá bom? Então, isso é muito importante. Por quê? Porque você tem a destruição de fibras elásticas e colágenas da pele. Tá bom? Porque a pele fica esticada. Beleza? O que acontece também? Bom, essas estrias podem fazer com que essa pessoa fique coçando. Então, elas podem coçar, podem arder, mas geralmente elas não apresentam sintomas, não, tá? Mas podem sim coçar, podem arder e tudo mais.
Tratamentos. Você tem a junção de produtos cosméticos mais alguns procedimentos estéticos. Por exemplo, você pode lidar com alguns cosméticos, né, que ajudam diretamente com isso, mas, além dos cosméticos e dos procedimentos estéticos, você tem a sua parte também. E que parte é essa, professor? Evitar ganho de peso. Por quê? Porque quando você ganha peso, a pele estica. Faz sentido, eu acabei de falar para vocês. A pele estica, estira, e aí, quando ela retrair, se isso acontecer, vai causar cicatriz de novo, vai machucar sua pele. Percebem? Então, evite ganho de peso, use cosméticos, provavelmente você também. Falo você, a pessoa que tem estrias, tá? Não se sintam ofendidos, não é isso, tá bom? Quando eu falo você, é você indivíduo que tem. Você, indivíduo que tem estrias, vai precisar usar cosméticos, vai precisar também passar por procedimentos estéticos, vai precisar mudar o seu estilo de vida. Não ganhando peso, obviamente, e cuidando melhor da sua pele, hidratação e por aí vai. Tá? Então, isso é muito importante. Estrias, celulites impactam diretamente, infelizmente, na autoestima das pessoas. Tá? Por isso que a gente tem que entender. E mais um detalhe, parece bobo, né? Mas não é. Quanto mais resistente for a estria, melhor será o resultado da combinação do tratamento. Então, a estria é recente, essa cicatriz é recente. Quanto mais recente for, melhor é o resultado. Melhor é o fruto, digamos assim, do casamento. Cosméticos, mais procedimentos estéticos, mais mudança no estilo de vida. Melhores cuidados, portanto, direcionados ao seu corpo, né? A sua pele, enfim, e por aí vai. Show, né? Magnífico. O que esse capítulo, gente, quis dizer para a gente? Qual que é o cerne? Você e eu precisamos cuidar do corpo, tá? E existem ferramentas que nos auxiliam a proporcionar o melhor cuidado. Que ferramentas são essas? Óleos, a gente falou de várias, né? Isso pode ser esfoliação, óleos, hidratantes, lavagem das mãos, enfim. Tudo que a gente falou até aqui precisa ser considerado. Então, você faz a sua parte, eu tenho certeza que os cosméticos também farão a parte deles. Certo? Esse tem a combinação perfeita. Seu estilo de vida condiz com o que você quer. Ah, mas eu quero um corpo bonito. Eu não quero um corpo... Ah, professor, sabe, eu queria estar, sei lá, um exemplo. Queria estar 20 quilos mais magra. E aí, o que você tem feito para ele? Não, o que eu tenho feito? Nada. É importante, gente, tá? Então, você sempre vai ter que passar por esses pontos. Estilo de vida, mais a complementação, é mais você complementar com produtos, com cosméticos, tem tudo a ver com a nossa apostila de hoje. Quer dizer, a apostila que a gente está estudando, né? Tá bom? Então, esse foi o capítulo 8. Importantíssimo, e você tem que cuidar do seu corpo. Essa é a mensagem, esse é o recado desse capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, tá bom? O link vai cair em menos de um minuto. Eu vou abrir o novo link e vou colocar lá no grupo para você, tá? Então, aí você clica lá que a gente vai continuar. Beleza? A gente vai para o capítulo seguinte. Terminando o capítulo seguinte, eu acho que vai dar tempo hoje, a gente vai começar a fazer... vai conversar um pouquinho mais, vai? Aí, discutir, fazer exercício. Quero ouvir você também, é importante ouvir você, tá? E por aí vai, tá bom? Vai cair o link, eu vou abrir um novo link, disparou no grupo, você clica lá, a gente continua, como sempre foi, não tem novidade nenhuma, tá bom? Então a gente vai falar sobre unhas